Olá, paz, aqui é a Meli Francis, quem me conhece do canal Meli Sincera. Hoje eu não vim cantar, hoje eu vim falar de um assunto muito importante que eu tava discutindo esses dias com alguns alunos meus também e com pessoas que lidam na área da educação, na área da música, sobre a importância que a música tem, né, no meio das crianças, dos adolescentes, né, que estão formando o caráter agora. E falando em relação a isso, uma coisa que eu gostaria de deixar claro, em nenhum momento eu tô querendo dizer que eu entenda mais ou qualquer outra coisa que os meus pais, não é nada disso. Mas eu tenho visto crianças no meio de adolescentes. Pais, cuidado com as músicas que coloca dentro de casa pra criança escutar. Primeiramente porque criança ela não sabe filtrar, tá? Especificamente, vamos falar um pouquinho sobre o funk, né? Não é segredo nenhum, o funk pode ter um ritmo divertido, a galera gosta de dançar e tal e coisa. Mas pra uma criança, ela não filtra muitas das vezes o que tá sendo falado naquela música, entende? Então, aquilo entra na cabecinha dela e ela começa a reproduzir o que tá sendo falado, é normal. E ela vai falando, o ritmo é quente da música, né? A gente sabe que é. E aí, daqui a um tempo, acontece um caso, como eu fiquei sabendo, numa escola. Eu não trabalho nessa escola, mas eu fiquei sabendo que aconteceu aqui na cidade. Em que encontraram crianças pequenas, nuas, no banheiro da escola. Como isso aconteceu, né? As crianças se abraçando nuas. Por que isso estava acontecendo? E aí todo mundo ficou em choque, nossa, onde eles estão aprendendo isso e tudo. Mas às vezes a gente esquece que as crianças, elas ouvem e elas reproduzem o que elas estão ouvindo. Então, às vezes, o problema não tá só no que ela tá escutando, mas no que aquilo tá causando nela, entendeu? Então, assim, uma das coisas que eu gostaria de deixar claro em nenhum momento, que agora, nesse momento, que a gente não tá julgando se o pai é bom pai ou se é boa mãe, nada disso. A gente só tá comentando, assim, eu só tô comentando uma coisa que eu tenho visto muito, que as crianças, elas estão se adaptando hoje em dia nessa nova cultura, né? Eu cresci ouvindo músicas que já tinham, claro, um duplo sentido, como o grupo El Chan, as músicas dele, vamos dizer que eram limpas, né? Mas ali, eu, quando criança, não conseguia perceber esse duplo sentido. E faltava nos meus pais perceberem isso. Então eu cresci dançando El Chan, dançando Tiazinha, Feiticeira, essas músicas todas que tinham esse certo duplo sentido que as pessoas não notavam. Eu não sei se os pais não notavam, se achavam que as crianças não iriam perceber. A verdade é que eu cresci e aí, quando eu fui rever algumas coisas que passavam na televisão, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, faz muito tempo que tá acontecendo isso, não é de agora, entende? Não é de agora que as crianças estão sendo expostas ao que eu falaria que é quase como se fosse, gente, um certo tipo de. Eu não gostaria de usar essa palavra, mas um certo tipo de pornografia sonora. Infelizmente é o que está acontecendo. O funk, ele tá levando muitos jovens a terem atitudes que não tá na idade dele de passar por isso, entende? E isso tá preocupante, porque cada vez mais a gente vê o índice de gravidez na adolescência tá muito maior, hoje é comum. Na época que eu era adolescente era normal, assim, tinha uma coisa assim, uma, duas, três meninas na escola que ficavam grávidas na adolescência, mas era mais raro. Hoje em dia é comum. Você vê uma menina com 14, 15, 16 anos, tá grávida, às vezes, do segundo filho, e tá virando cultural isso, entende? Isso é muito sério. E eu tenho uma necessidade de sinalizar isso, principalmente porque eu trabalho com crianças, e eu percebo a diferença de uma criança que muitas das vezes ela dentro de casa escuta músicas de qualidade. Não tô dizendo assim, ah, tem que ser ópera, tem que ser música clássica. Não, não é isso. Música que tem valores, bons valores, entende? E das crianças que às vezes são expostas a músicas muito sujas. Não é só funk, gente. Eu tô falando de música com letra suja, entendeu? Letra, a letra. E aí você vê isso, muda muito no comportamento da criança. Uma criança que escuta músicas que falam de teor sexual, na maioria das vezes, ela é uma criança
mais depravada, mais sensual. É o caso, por exemplo, como aconteceu daquela menininha que todo mundo acompanhou, a Melody, foi crescendo diante dos olhos, né, das pessoas, e a gente começou a ficar chocado. Nossa, por que que ela é tão... fica sensualizando? Ela só tem 12 anos, 11 anos, na época ela tinha muito menos do que isso. Mas é cultural pra ela, era normal, pra ela fazia sentido. Então a gente não pode culpar a criança pelo comportamento que ela tá tendo. Tem que saber aonde é que ela tá adotando esse comportamento. Às vezes não é de casa, às vezes é vizinho que escuta música, às vezes é na casa de um coleguinha, na casa de um parente, vai em churrasco de família, entende? E ninguém tá falando que vocês não podem ouvir as músicas, que o adulto, ele pode sim, porque ele entende. Eu não gosto, por exemplo, eu não gosto. Eu não ouço. Mas o adulto, ele sabe filtrar. Ele sabe ouvir aquilo e falar, ei, isso, não vou fazer isso. Claro que eu não vou fazer. É só pra se divertir, é só uma música. Mas a criança não. Aquilo pra ela vira uma verdade. E pra você ver o quanto que isso vira verdade, eu tava dando aula dos meus alunos e a gente tava ensinando a música Aquarela e a gente chegou bem no finalzinho da música que fala, né, que um dia, enfim, descolorirá. E eu tava tentando explicar pra eles, gente, descolorirá significa, o que que significa? E eles ficaram matutando, eu não chegava. Aí à tarde, uma aluninha minha me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim, tia, eu ouvi a música, cantei várias vezes, e aí quando chegou no final, eu pensei, a aquarela é a vida. E aí ela imaginou a aquarela colorida, bonitinha, a vida. E se no fim descoloridar, significa que a gente vai morrer. Eu falei, é isso. E aquele momento eu percebi, gente, olha, a criança ela tem sim um senso de interpretação. A gente que se ilude, que acha que a criança não tem senso de interpretação, gente, ela entende sim, é muito sério isso. E a gente pode estar dando os melhores valores, levando na igreja, no culto, na missa, põe na catequese, põe no grupo de oração, e leva a criança pra lá, leva pra cá, faz tudo por ela. Mas se você não está deixando bons valores no que ela está escutando, vai ver o que tem no celular do seu filho. Vai ver quais músicas ele escuta. Gente, tem músicas por aí que você não tem noção do que fala nessas músicas. E como que você vai virar pra ele e falar, não, filho, você não pode escutar uma coisa dessa, não, tá errado. Você escuta. Infelizmente é a pura verdade. A criança vai repetir o que a gente faz. Eu tenho uma sobrinha de 3 anos, vai fazer 4 agora em fevereiro. E ela, eu posso dizer assim, é o máximo assim que eu conheço. Creio que tem crianças mais puras. A criança assim, isso, não é bola, não tem costume de fazer esse tipo de coisa, porque não é muito. Uma criança que é incontaminável, não é isso, gente. Ninguém é incontaminável. Acontece o que aqui ela está sendo exposta. Tanto que ela escuta, às vezes, alguns vizinhos, vai ter alguma festa, tá tocando funk, ela vira e fala, tia, não vai ter música? Ela nem reconhece como música, porque ela não é acostumada. Então, às vezes, o que a gente está fazendo de errado não é no que a gente está falando, e sim no que a gente está deixando eles ouvirem, entendeu? Eu gostaria, claro, de fazer mais lives sobre isso, né? Falar mais sobre isso. Vou trazer pessoas entendidas sobre o assunto para falar disso. Se a gente sabe que a música tem esse poder positivo na vida das pessoas, por que não usar da forma positiva? Ninguém tá dizendo que não pode ouvir funk, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que para a criança é necessário filtrar para ela o que ela pode ouvir e o que ela não pode, para não acontecer muitos arrependimentos futuramente, quando vai pegando uma idade, uns 11, 12 anos, a menina quer pôr uma mini saia, quer passar um batonzinho, aí ela sai por aí escutando cada música absurda, chega numa festinha, os rapazes estão dançando, as meninas estão dançando, e é óbvio, gente, as pessoas fazem essa leitura. Se você ouve esse tipo de música e você está num lugar onde as pessoas estão dançando isso, subentende que você está pronto para fazer aquilo que a música está falando. É uma leitura que as pessoas têm. Por exemplo, se eu vou no bar, sou homem, vou no bar, arranco a camisa, compro uma cerveja, sento na calçada, não tô conversando com ninguém, tô ali bebendo a minha cerveja tranquilo. Passa uma pessoa, ela não me conhece, o que ela vai entender de mim? Ah lá, mais um bêbado no bar. Eu só tô bebendo uma cerveja sozinho.
Entendeu? Então, entende como isso é cultural? Vão ler da forma como se lê. Agora, uma coisa é você estar ali, não, eu estou no bar, não, fui no bar, eu fui comprar uma cerveja, vou tomar em casa porque eu não quero. Então, tudo bem, beleza. Você pode beber o quanto quiser em casa. Pode estar errado, pode ser que a pessoa que está tomando no bar tá tomando muito menos que você, mas a leitura que as pessoas vão fazer é essa. Então, o meu apelo, por favor, pais, mães desse Brasil, eu peço assim, pelo Brasil, porque o Brasil é o país que está sendo mais afetado por esse estilo musical. Gente, pode ser divertido. Muita gente acha divertido, eu não acho, mas pode ser divertido, pode ser dançante, pode, mas funk não é música pra criança. Por favor. Pra criança não, gente. Criança é pura, criança é limpa. Entende? Deixa ela chegar numa idade maiorzinha, você põe, ela vai saber filtrar o que ela tá escutando, mas caso contrário, na fase, principalmente na fase assim, de pequenininho, sabe? Dos 2 ali, de bebezinho, eu falo, antes dos 2 até, porque eles já estão absorvendo, estão aprendendo a falar, até mais ou menos uns 10 anos, eles são puros, gente. Não tem essas coisas, não tem necessidade de ser exposto a esse tipo de coisa, é muita sujeira. Eu sou adulta, tenho 25 anos, eu fico absurdada com as músicas. Por favor, quer se divertir, quer dançar? Ah, vamos pro funk, beleza, numa festa de adulto. Só adulto lá, dançando, beleza. Tudo bem. Agora, criança não. Criança tem que ouvir música de criança. Entendeu? Tem muito grupo legal de criança. Tem o Mundo Bita, tem palavra cantada, tem tanta coisa bacana. Vai procurar música de criança. Em aniversário de criança não pode tocar funk, ainda mais proibidão. Eu já tive que ir embora de festa de criança por causa das músicas que os pais colocavam. E as crianças rebolando, dançando, e os pais, ai que bonitinho, deixa eu fazer um filhinho, né? Vamos ver se vocês vão gostar. Eu sei que é duro, não é uma coisa legal de se escutar. Eu não sou mãe. Muita gente vai falar, ela é nova, não é mãe, não tem direito de falar. O que eu estou falando é o que eu tenho visto, o quanto que o funk tá prejudicando as crianças. Tá prejudicando sim. O adolescente, ele já tem uma malícia pela idade dele, pelas coisas que ele é exposto. A criança não tem. Não há necessidade de colocar na cabeça da criança um desejo que ela não vai poder suprir naquele momento. Repara, quantas meninas grávidas na faixa de 11 a 13 anos você conhece hoje? E vai lá, volta 10 anos atrás, quantas meninas grávidas nessa faixa de 11 a 13 anos existiam? Era raríssimos os casos, raríssimos. Então, se tá acontecendo, tem que começar a olhar onde é que tá isso que tá acontecendo de errado. E não é só na música. É nas novelas, é nos filmes, nos livros. Hoje em dia é comum. Não é normal, mas é comum. As pessoas defendem que é normal, que as crianças hoje em dia evoluem, que com 10, 12 anos já pode estar namorando. Não sei onde é que eles tiraram isso. Porque imagina uma criança começar a namorar aos 12 anos, você acha que ela vai esperar até os 18 para começar a ter uma vida sexual ativa? A gente não vai. Então, por favor, tenham consciência e não deixem os filhos de vocês escutarem essa podridão. Pelo menos até uma idade que ele saiba filtrar. Depois disso, o que ele faz da vida dele, aí vocês podem conversar. Agora, como é que você senta com uma criança de 5, 6, 8 anos e pergunta pra ela o que que é, fala pra ela, ela vai perguntar pra você o que que é ficar na posição, você sabe falar? Pra ela. Você vai ficar com vergonha, não vai? Você vai ficar com vergonha disso? Então por que você não tem vergonha de colocar uma música suja dessa pro teu filho escutar? Pensa bem, gente, filho, a herança é a continuidade da gente. Não faça pra eles o que você não gostaria de ter feito pra você. Você não teve uma infância maravilhosa, brincando na rua até tarde, soltando peões que eram eu lembro da época dos meninos da minha idade, assim. Tinha alguns que soltavam peão, era Beyblade, era bola na rua, era vôlei. Era isso, até uns 12, 13 anos eu brinquei na rua descalça, descabelada, e me machucando o dedão do pé. Isso é ser criança, deixa a criança ser criança. Depois, quando ela pegar uma idade, aí sim, ela vai ter outros desejos, outras vontades, vai querer fazer outras coisas. E aí você vai falar, nossa, meu bebê cresceu, então não deixa crescer tão rápido. Eu tive casos em lugares que eu dei aula, de meninas de 10 anos que estavam no terceiro namorado. Aí pedi o celular da fulana, tinha as músicas mais terríveis, não tenho coragem de falar o nome de música que tinha lá. Entendeu? Então, por favor, gente, repassem o vídeo pra galera. Quando o vídeo for publicado, dá uma compartilhada. Não estou puxando a orelha de ninguém falando que não pode ouvir funk. Eu, por gosto meu, não gosto, não vou escutar. Mas, por favor, pelas crianças, tá bom? Pelas crianças. Porque acho que não tem coisa mais feia do que quando a mãe põe um shortinho torado. Uma mãe põe um shortinho daqueles curtíssimo. Ela pode usar o short curto em casa, não tem problema nenhum. Às vezes eu uso quando eu preciso, tá calor, gente.
mas põe um shortinho minúsculo daquele e vai dançar funk diante dos filhos. E ainda me posta na internet. O que tem de bonito nisso? Respeita a sua casa, respeita os seus filhos, mães. E pais também. Aí o pai fica lá vendo a filha dele de 7, 8 anos rebolando. Você acha que ela vai fazer isso com quem, minha filha? Depois fica aí, esses marmanjos aparecendo na minha casa que namora minha filha. Aí ela tem 12 anos e se veste como uma menina de 20. Você acha que os marmanjos não vai querer ela? Zelem pelos filhos de vocês. Zelem pelas crianças. Não precisa ser filho, pode ser sobrinho, pode ser primo. Por quem quer que seja, você adulto tem o dever de zelar pela inocência da criança. E não deixar ela se contaminar com essa podridão que infelizmente está atingindo o Brasil e o mundo. Tá bom? Então, muito obrigada. Desculpa a minha revolta, eu fico louca. Eu trabalho com criança, eu fico doida. Quando eu vejo que elas estão sendo prejudicadas por conta de falta dos adultos entenderem que necessidades dos adultos é necessidade dos adultos. Necessidade das crianças é necessidade das crianças, entendeu? Criança tem necessidade de brincar, ser cuidada, dormir e estudar. Os adultos têm outras necessidades que precisam ser atendidas, ótimo, tudo bem, mas não contaminem as crianças, tá bom? Então, por favor, vamos lá, hashtag funk pra criança, não. A não ser, gente, em raríssimos casos em que a pessoa vai lá e cria o funk do bem, né? Que aí coloca lá uma musiquinha, lá, o ritminho, uma letra limpa, sem sujeira, sem duplo sentido, sem falar palavrão. Aí sim, tudo bem. Eu particularmente não gosto do ritmo. Eu não gosto, é uma coisa que eu não gosto. Mas se a criança gosta, ela gosta de funk e tudo, mas eu vou tirar. E o que eu faço? Não, minha filha, vai lá, procura. Se não tiver, inventa um funk do bem pra teu filho. Mas, pelo amor de Deus, não deixa eu ver essas porcarias, tá bom? Sem palavrão, sem sujeira pras crianças. Vamos melhorar. Se a gente reclama tanto do governo, mas a gente pode fazer alguma mudança. Começando a mudar a índole da criança brasileira. Aliás, a índole delas é pura, é a gente que tá contaminando, tá bom? Então, obrigada. Desculpa o meu desabafo aí e... Em breve, espero voltar com lives tranquilas e sem dar chicotada em ninguém, tá bom? Beijo, fui!